Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje mais uma mensagem aqui no canal. Quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Meus queridos, a mensagem de hoje vamos falar da última Páscoa de Jesus de Nazaré com os 12 discípulos. Nós falamos no vídeo anterior da Páscoa, onde que ela teve início e por que ela teve início. E hoje a gente vai falar da última Páscoa, porque se teve início lá no Egito e ela teve fim com Jesus de Nazaré, ali em Mateus, capítulo de número 26, nós vamos dar início no capítulo 26, mas no versículo 26 também. Então, meus queridos, eu peço a você que quando assistiu os vídeos, você assiste do início ao final para você entender a mensagem, porque a nossa mensagem ela tem início, meio e fim, então precisa ter atenção no assistir e pode acompanhar também na sua Bíblia. É muito importante para não ficar só nas minhas palavras, acompanhe na sua Bíblia o que está sendo estudado, para você poder entender a mensagem. E se você entender e gostar, deixe o seu like e ative o sininho na posição todas, mas não se esqueça de se inscrever. É muito importante você contribuir com o nosso trabalho. Então, meus queridos, a Páscoa, ela não é ceia, ela não é Santa Ceia, ela é uma Páscoa. Uma Páscoa exclusivamente para os hebreus. Isso ficou bem claro no vídeo anterior. Ficou bem claro que a Páscoa, ela teve ali um significado, onde foi firmado a velha aliança, o velho pacto, que foi com sangue de animal. E a nova aliança, que nós vamos estudar hoje, ela também tem o seu significado. Essa Páscoa judaica, que a religião criativamente transformou numa Santa Ceia, ela teve fim com a morte de Jesus de Nazaré na cruz, derramando sangue, a sua carne e o seu corpo sendo destruído e ressuscitado ao terceiro dia. Então hoje nós vamos trazer esse assunto. Peço você que assiste o vídeo do início ao final para você entender. E deixe o comentário aí nos comentários para nós poder estar interagindo. Porque o bom, meus queridos, o bom é que se pudéssemos reunir numa sala estudando o mesmo assunto, juntos, fisicamente. Mas enquanto isso não acontece, vamos desenvolvendo o nosso trabalho através de vídeos aí pelo YouTube e também pelo Facebook, que é muito importante, né? Deus nos revela, vamos mostrando para as pessoas. Então, Jesus de Nazaré, ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Qual era a maneira de ele tirar o pecado do mundo? Era morrendo na cruz, era derramando o seu sangue. Então, veja o que está escrito em Mateus 26, iniciando no versículo 26. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Veja que foi só ele e os discípulos. Ele pegou o pão, dividiu e deu aos discípulos, 12 discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. O pão estava representando o corpo dele. No versículo 27, e tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Versículo 28, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Veja, remissão dos pecados é perdão de pecado, é tirar dos pecados, a pessoa está livre de pecado. O significado da palavra remissão. Então, Jesus de Nazaré, ele reúne com os 12 discípulos, divide o pão simbolizando o corpo dele, o cálice simbolizando também o sangue, e manda eles comer, manda eles beber.
porque é ali que ia ser derramado por muitos. Mas foi só Jesus de Nazaré e os 12 discípulos. Jesus não mandou ninguém do povo fazer, porque ali era o fim daquela Páscoa judaica. Em Hebreus, capítulo de número 10, vamos iniciar no versículo 7. Então diz: eis-me aqui no rol do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então no livro, já estava escrito no rol do livro sobre ele, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus de Nazaré não estava fazendo a vontade de Jesus mesmo, mas sim a vontade do Pai, que enviou ele como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Versículo 8. Tendo dito acima, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se ofereceram segundo a lei. Veja que essas coisas de sacrifício, holocausto, Jesus não quis, porque essas coisas eram feitas segundo a lei. E daqui por diante, essa lei já chega ao fim. Versículo 9. E agora disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, com essa morte de Jesus, fazendo a vontade de Deus, ele tirou o primeiro. O que é tirar o primeiro? Ele tirou o primeiro pacto, o pacto de lei, de Páscoa, de todas aquelas 613 leis, que agora, com o sangue derramado, com o seu corpo destruído, não era mais necessário fazer esse sacrifício. Ele tirou esse primeiro pacto, que era chamado Velho Pacto, ou Velho Testamento, para estabelecer o segundo pacto. Porque na religião, meus queridos, mistura o Velho Pacto, ou seja, Velho Testamento, com a Nova Aliança. E Jesus disse em outro tempo que não se põe remendo novo em pano velho. E ele diz também que não coloca vinho novo em odres velhos. O que ele está querendo dizer? Que não pode misturar, não pode acrescentar. Se a lei teve fim, não tem como pegar a lei e fazer um puxadinho da graça. Então, ou é velho ou é novo. Entende? Continuando. 10. E nessa vontade dele que temos sido sacrificados pela oferta do seu corpo, de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Então, meus queridos, eu não entendo, é porque a religião fala que precisa pagar dízimos, que precisa fazer sacrifícios, que precisa pagar o preço. A Bíblia diz que Jesus fez de uma vez para sempre. Quem que está com a verdade? A Bíblia ou a religião? Porque se você for comparar os ensinamentos dos templos, dos pastores, dos líderes religiosos, não bate com a Bíblia. Não sou eu que estou falando, eu estou estudando. Eu estudei Hebreus, capítulo 10, do versículo 7 a 10, que diz que Jesus tirou o velho pacto e estabeleceu o novo. E diz que Jesus fez de uma vez para sempre. Ora, se Jesus fez de uma vez para sempre, ele fez, está feito. 1 Coríntios, ou seja, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, disse Paulo: expurgai o fermento velho para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Olha aí. Tirai o fermento velho. Ele está falando daquela fé velha, daquela maneira de agir, de viver que eles estavam vivendo. Olha, não faz mais essas coisas. Não é necessário fazer. Sai desse fermento velho. Porque
Paulo mandou sair? Ele mesmo fala, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificada. Ou seja, então não é mais necessário, porque tirou aquele tempo velho de leis e agora estabeleceu a graça, que foi feito de uma vez para sempre. E Paulo fala, expurgai desse fermento velho, afastai disso, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Ou seja, não é mais necessário fazer essas coisas. E o apóstolo Paulo continua no versículo 8. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, é no coração, na mente, sabendo que já foi feito, não precisando mais fazer aquelas coisas velhas, porque tudo ali se tornou novo. Entende? Você nem era nascido, mas você já nasceu num tempo de graça, num tempo já a obra toda feita por Deus através de seu Filho Jesus. Basta você ler, entender e trazer o conhecimento, buscar o entendimento, para você conhecer que tudo que a religião está ensinando hoje, com relação às leis, já teve fim. Eu estou estudando, você acompanha na sua Bíblia, assiste aí o vídeo inteiro para você entender a mensagem, porque se você assistir só um pouquinho do vídeo, você não vai ter um conhecimento. Agora vamos ver em Colossenses, capítulo de número 1, do versículo 11, 12, 13, 14, diz Paulo, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança, longanimidade e gozo. Veja que foi feito com segurança, foi feito com segurança, com fortaleza, com perseverança, com longanimidade e gozo. Então, uma coisa que foi feito, bem feito, não foi uma coisa que foi feita para depois ser emendado e dar continuidade. Não, ele já fez e bem feito. Versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13. E qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja, que nos tirou do poder das trevas, do poder das leis, e transportou, está tudo no passado, tirou, transportou para o reino do seu Filho amado. Lembra que João Batista diz, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, esse reino, quem estava vivendo debaixo das leis não podia ainda participar e viver o reino na terra por causa das leis. Tirando as leis, tirando o pacto de lei, as pessoas foram transformadas a viver o reino. 14. Em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Então, a remissão dos pecados, o pecado foi perdoado. Remissão é perdão de pecados, foi perdoado. A religião diz que os pecados não foi perdoado. A Bíblia diz que os pecados foi remido, foi perdoado, foi tirado. O povo foi transportado, tirado da escuridão, do poder das trevas, do poder das leis, e transformados ao poder da graça, do Espírito. Em Éfesos, versículo 5, capítulo de número 1, ou melhor, Éfesos capítulo de número 1, versículo 5, 6 e 7, está escrito, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, predestinou. Então lá fala que Jesus morreu por muitos, e aqui fala nos predestinados, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácitos de sua vontade. Versículo 6.
a vontade de Deus, não a vontade nossa. Porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de nada. Versículo 6. Para o louvor da glória da sua graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Então, você foi predestinado e você alcançou a graça, não por merecimento seu, mas por Deus. Ele deu gratuitamente no amado, no Filho dele, o direito de você chegar à salvação e viver o reino de Deus. Versículo 7. E em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos segundo as riquezas da sua graça. Vejam, meus queridos, teve a redenção, então foi redimido. O pecado foi tirado, foi perdoado. A religião fala que não foi, mas a Bíblia fala que foi. E se ele fez uma vez para sempre, não tem como nós falar, olha, o pecado, Jesus tirou o pecado, Deus tirou o pecado através da morte e da redenção de Jesus. Né? Não tem como Deus tirar o pecado e depois nós voltar a ser pecador. O que Deus fez foi com segurança, foi com firmeza, sabendo o que Ele estava fazendo. Mas a religião fala que não, que nós somos pecadores. Olha, a Bíblia diz que não, a religião fala que sim. Entre a Bíblia e a religião, fique com a Bíblia. Vê, faz comparação, assiste esse vídeo do início e final, para você poder entender. Não para por aí, continua assistindo, que com certeza Deus vai te mostrar. Vamos ver agora em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro era o pregador da circuncisão dos judeus, né? Os judeus circuncidados. Veja o que Pedro diz. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados. Cristo morreu uma só vez, disse Pedro, pelos pecados. Então, se ele morreu uma só vez, os pecados foram perdoados. Deus não vê mais o seu corpo como um corpo de pecado. Porque Jesus não vai vir morrer de novo pelos pecados de ninguém. Se ele morreu uma só vez pelos pecados, acabou ali. Ou ele morreu e não foi suficientemente para tirar o pecado. Então, se nós termos esse entendimento, que ele morreu uma só vez para tirar os pecados, e nós começar a buscar, estudar e conhecer nesse entendimento, vamos chegar a um conhecimento sim, que o que Deus fez através do seu Filho é eterno. É uma coisa que vai ficar para a eternidade, é para sempre. O justo pelos injustos. Veja, ele morreu o justo, que Jesus morreu pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Então aquela morte do corpo de Jesus transformou você. Porque o Espírito de Jesus não morreu, o seu Espírito também que habita dentro de você não morreu, mas o seu corpo foi transformado. Uma coisa que na hora que Deus fez, ele sabia o que estava fazendo. Porque Pedro disse, eu vou ler de novo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Então, quando Jesus morre, a humanidade, os eleitos, os predestinados, foram transformados. Eles nem sentiram, eles não perceberam. Mas Jesus fez, porque Deus é poderoso. Deus tem poder para fazer do jeito dele, da maneira dele, na hora que ele quis fazer, ele fez. Você foi transformado. Morreu o justo pelos injustos. Você pode não entender isso, mas a Bíblia diz e nos revela que isso aconteceu. 2 Coríntios, para finalizar o vídeo, 2 Coríntios,
capítulo 5, vamos pegar aqui do versículo 14. O que está escrito, o que Paulo falou ensinando ali o povo de Coríntios? Porque tudo que está na Bíblia, nós estudamos para nós ter conhecimento, mas foi para aquela geração da época que Jesus viveu. Mas ficou escrito, ficou registrado, e por isso nós temos o conhecimento e o entendimento. E seguimos, e precisamos conhecer para seguir certo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange. Por que julgamos assim? Se um morreu por todos, logo todos morreram. Veja aí. Como assim, Paulo? Se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Porque quem que tem um amor igual a esse? Quem que tem um amor de morrer pelo outro? É um amor verdadeiro, um amor não fingido, o amor dele para com nós. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a vida que nós temos de ter agora, vivemos nesse corpo, mas temos que viver com a mente focada no céu, focada no que foi feito, focada em Deus, louvando, agradecendo, tendo a nossa vida normal, mas sendo cidadão habitante na terra, nesse corpo, mas sabendo, tendo a consciência no que foi feito, para nos levar ante o Pai. Sabendo que durante nós estivermos vivos, nós temos que viver por aquele que morreu e ressuscitou, aquele que nos transformou, para levar até o Pai. Essa que é a consciência que temos de ter. Versículo 16. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos deste modo. Veja que Paulo ele tinha consciência, ele está me ensinando que mesmo que vivemos na carne, mesmo que eles conheceram, nós que temos conhecido Paulo segundo a carne, nós não, eles, que Paulo conheceu Jesus segundo a carne, porque viveu na mesma época. Aqueles hebreus, aqueles judeus ali, a maioria deles conheceu Jesus segundo a carne, mas com a transformação, com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus, já não conhecemos Jesus segundo a carne. Assim como ele também não nos conhece segundo a carne. Ele vê em nós o nosso corpo, mas ele vê o que habita dentro de nós, que é o Espírito. E nesse mesmo sentimento espiritual, nós precisamos viver o nosso dia a dia, enxergando o seu próximo, o lado espiritual dele, não levando em consideração as falhas dele, porque o que opera é o Espírito, errar é humano, mas o Espírito nos dá o direito de errar menos, e se errarmos, consertar o nosso erro, pedir perdão a quem fizemos mal, pedir perdão e reparar e não fazer mais. Versículo 17, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, quando falava daqueles negócios de lei. Eis que tudo se fez novo. O que é ser novo? O que é ser tudo novo? Para nós não mais, mas para Paulo, para aquela nação, aquela geração da época dele, era novo sim, era novidade. Porque eles viveram sempre um período tradicional de lei. E não era só uma lei. A Bíblia diz que eram 613 leis que os judeus ali, os hebreus, tinham que viver observando e guardando, porque se caso desobedecesse, era morto apredejado. E Deus usa o seu Filho como cordeiro da Páscoa, como cordeiro ali da Páscoa, da última Páscoa, que ele morreu ali, e colocou fim naquela primeira Páscoa, para tirar o primeiro pacto. E ele ressuscitou ali, para iniciar a nova aliança, ou seja, o período de graça.
Meus queridos, peço a vocês que assistam os vídeos todo para você entender a mensagem. Não assiste ali 1 minuto, 2 e vê que o vídeo é grande e desiste, não, porque é muito importante. Tudo isso que está sendo ensinado aí na religião, tudo que está sendo ensinado na religião com relação ao período de lei, com relação a viver as leis, essas coisas não é mais necessária. Na época de Paulo, do apóstolo Paulo, na época deles, já não era mais necessário fazer essas coisas. Imagina hoje, depois de eu acho que mais de 2000 anos. As pessoas estão na religião, eles não dão muita ligança à palavra de Deus, à Bíblia, porque quando ele entende que ele estava no mundo, ele foi acolhido ali por uma religião, abraçado ali pelo pastor, não liga muito com o que está sendo ensinado. Ele quer sentir bem, porque foi acolhido. Mas, meus queridos, aquilo ali não salva ninguém, até porque a religião não salva, porque Deus já salvou. O que Deus fez, não tem como reparar e fazer de novo, porque já está feito. Entende? O que Deus fez, está feito. Às vezes você se sente bem ali por causa do acolhimento. Você se sente amparado. Mas o que está ensinado lá, o que está sendo ensinado lá, não vai de encontro à Bíblia da última Páscoa de Jesus para cá. Porque da última Páscoa de Jesus para trás está certo, era um período de lei. Era obrigado o povo a viver, a observar e viver. Mas Deus mandou o seu Filho como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E isso Jesus fez. Isso ele fez para cumprir, ó Deus, a sua vontade, disse ele. E cumpriu a vontade de Deus. Jesus não desobedeceu a Deus. Então, nesse entendimento, eu gosto de explicar. Demora um pouco, né? Os meus vídeos é um pouco mais longo, porque não tem como fazer um resumo, porque eu tenho um conhecimento, muitos irmãos têm um conhecimento, mas há várias pessoas que não têm um conhecimento do que foi feito, não têm um entendimento. Então, por isso, nós fazemos esses vídeos. Aqui eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a Deus a oportunidade, né? E pedir a Deus que cada vez que você começar a estudar e conhecer a graça, para Deus abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, e que Deus dá desejo no seu coração para você estudar, para você conhecer. Enfim, chegamos ao final da mensagem de hoje. Agradeço a todos, graça e paz.